Seja bem-vindo ao Multiplica. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o que é ser humilde de coração? Hoje em dia a gente confunde muito humildade com falsa modéstia. Mas humildade não é pensar menos de si, e sim pensar menos em si. E a humildade vem da palavra grega humus, e humus significa terra, terra fértil. E nesse contexto, eu me lembro da parábola do semeador. Jesus nos conta em Mateus 13 que um homem saiu a semear. E conforme ele ia semeando as sementes, algumas caíram no meio do caminho. Então as aves vieram e comeram essas sementes. Outras sementes caíram em cima da pedra, em cima da rocha. E conforme o sol batia, essas sementes eram queimadas. Outras ainda caíram no meio dos espinhos. E por mais que elas se desenvolvessem um pouco, ao passar do tempo elas eram sufocadas e logo morriam. Outras sementes caíram em terra boa, caíram em solo fértil. E essas sim, brotaram, germinaram, se desenvolveram e deram muitos frutos. Jesus então explica para os discípulos o que significa a parábola do semeador. As sementes são como a palavra de Deus, e os lugares onde a semente cai são como o nosso coração. Então, muitas vezes a palavra de Deus chega ao nosso coração e nós simplesmente a desprezamos. São como as sementes que caíram na beira do caminho e que as aves vieram e comeram. Outras vezes o nosso coração está tão enrijecido, tão duro, que a palavra de Deus chega, mas não consegue criar raízes. São como as sementes que caíram em cima da rocha. E com o sol, elas acabaram se queimando e não criaram raízes. Outros corações são como o solo espinhoso. E embora a palavra de Deus chegue a ser semeada dentro do nosso coração, a vaidade e as preocupações com o mundo acabam sufocando a palavra. E então ela não produz frutos e acaba morrendo. Mas o coração humilde, o coração que tem o humus como a terra fértil, ele aceita a semente e faz com que ela brote, germine, cresça e produza frutos. Você sabia que o humus da minhoca é considerado o melhor adubo orgânico para o solo? Assim também é a humildade para o nosso coração. Se nós mantivermos o nosso coração humilde e pronto para receber a palavra de Deus, ela certamente germinará, crescerá e produzirá muitos frutos. Então, lembre-se de manter o seu coração humilde, lembre-se de perdoar, de servir o seu próximo e lembre-se sempre de que tudo depende de Deus e que independente do que a gente faça não para o nosso eu, para o nosso ego ou para a nossa honra e para a nossa glória, mas sim que a gente faça tudo para a honra e glória de Deus.